Hoje a gente vai falar de Tokyo no Revenge, um dos animes mais falados aí do momento. E se você já assistiu, vê esse vídeo também para ver se você concorda com a minha opinião. Salve galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Akizashi. Eu sou o Lincoln Luke e hoje a gente vai falar de Tokyo Revengers. Então galera, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você curte anime, correto? E aqui no Brasil a gente não tem muitos animes bons. E você pode fazer a diferença, você sabe desenhar? Se você não sabe desenhar, relaxa, você vai aprender tudo com o método Fanart 3.0. Aí você deve estar se perguntando, o que é esse método? Nada mais é do que um treinamento que vai te ensinar a desenhar do zero, de forma eficiente, que você vai conseguir vender e se colocar no mercado. O mercado de anime no Brasil é pequeno, mas está em grande crescimento. Então se você está interessado, quer aprender a desenhar anime de verdade, e fazer um anime bom no Brasil, então já acesse o primeiro link da descrição, beleza? Então bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar de Tokyo no Revenge. E pra falar pra vocês, galera, esse anime, cara, ele me decepcionou muito. Eu não queria assistir, mas aí eu vi uma menina comentando no TikTok, quando o Smiley fecha o sorriso, todo mundo já fica em choque e tal. Eu falei, caraca, esse Smiley deve ser brabo, né? Pra mim, até então, esse Smiley era o protagonista, né? Então eu fui nessa esperança, mas cara, me decepcionei muito. Esse Smiley, então, que é o tão falado, ele mal aparece no anime, tá ligado? Então isso daí já foi um primeiro ponto decepcionante, mas beleza. Até então eu não sabia que era um anime relacionado a viagem no tempo. E pra quem me conhece sabe que eu adoro o tema de viagem no tempo. Já assisti muito anime, já assisti muito filme relacionado a viagem no tempo, tá ligado? O problema é que se você assiste muitos filmes e muito anime de viagem no tempo, você tem uma noção de como funciona, você tem uma noção de como deveria ser um roteiro. Porém, parece que os criadores desse anime não assistiram muitas outras obras relacionadas a viagem no tempo, entende? Então você vai encontrar muitos furos de roteiro. Vou dar um exemplo básico. O protagonista, pelo que eu entendi, a primeira viagem no tempo dele é relacionada com a morte, né? A primeira viagem no tempo que o protagonista faz é quando ele cai numa linha do trem. Até então, depois você vai descobrir como que ele caiu e quem foi. Mas por enquanto você não precisa saber disso. Primeiro ele cai na linha do trem, o trem vai pegar nele e aí ele acaba viajando no tempo, né? E nisso, ele voltando no tempo, ele volta 12 anos atrás, ele acaba conversando com o seu cunhado que no tempo atual está morto, mas lá no passado ele estava vivo. Ele conversa com esse cunhado e fala que no dia tal, ele e a irmã dele iriam morrer. Porém, ele falou, cuida da sua irmã, que nesse dia você vai morrer com ela. Então, o menino acreditou, porém ele não conseguiu cuidar da irmã dele. Nisso ele cresceu, virou um policial para poder defender a irmã dele, mas não deu certo. No fim acabou que ela morreu. Mas o que aconteceu? Ele mudou a vida do cunhado dele, que é o Naoto. E agora o Naoto estava vivo e quando eles tocam a mão, ele percebe que ele viaja no tempo. Isso é bem besta também, é tipo viagem no tempo através de um toque na mão. É tipo assim, toda vez que ele toca na mão do cunhado dele, ele viaja no tempo. É bem besta. Mas aí quem assistiu vai pensar o quê? Não, Link, mas ele viaja no tempo porque essa pessoa não deveria existir na atualidade. Então quando ela rela na mão dela, então ela viaja no tempo, entendeu? Mas se você pensar assim, não tem lógica, sabe por quê? Porque ele tá lutando pra conseguir ficar com uma menina, que é a namoradinha dele lá do passado, ele quer salvar ela, que é a Hinata, que morreu nos tempos atuais, e é a irmã do Naoto, que ele quer salvar. E tipo, se ele quer ficar com a menina, então quando ele relar nela, sempre que ele tocar nela, tocar na mão dela, porque ela era pra ela estar morta também, ele vai viajar no tempo, entendeu? Então não faz muito sentido isso. Mas beleza, vamos ignorar esse fato. Então agora você sabe que isso é ridículo, mas mesmo assim, vamos ignorar esse fato e continuar. Então tá, beleza, agora os dois descobriram como viaja no tempo e ele começa a viajar agora constantemente, voltando ao passado, sempre 12 anos, quando ele toca na mão do Naoto. E nisso ele vai pegando notícias atuais relacionadas com o passado, para tentar resolver os problemas lá no passado. O problema é que o protagonista Takemichi é um personagem merdeiro. Então toda vez que ele volta lá no passado, ele faz mais merda, tá ligado? E isso é muito irritante, por quê? Porque ele não precisava. Toda vez ele volta e ele faz mais cagada. Outra coisa irritante nesse anime é o quê? É o protagonista mais bananão de todos. Por exemplo, você vê em muitos animes aí que você assiste que nem é de luta e tem um protagonista foda, tá ligado? É um anime focado em luta. Porradaria toda hora, tá ligado? Quando o protagonista começa a voltar lá no passado, ele conhece um tal de Mike, sei lá. E aí ele começa a andar com esse Mike aí pra resolver uns problemas de gangue lá deles, pra tentar salvar a menina, a Hinata. Toda hora tem briga. Os caras viu a gangue ali, os caras falaram, essa gangue aí de vocês,
essa gangue de vocês é fraca, eu não gostei. Essa roupa aí de vocês é feia. Do nada, sem motivo nenhum, toda hora os caras brigam. Então um anime de briga, o que você espera? O protagonista seja forte pra dar porrada também. Mas não, cara, o protagonista é horrível, ele não luta, não faz nada, mano. Ele só apanha o anime todo, apanha e chora, apanha e chora. Mas aí você espera o quê? Você espera que o protagonista, agora que ele tá apanhando muito, tá andando com os caras foda, o que ele vai fazer? Vai entrar no treinamento dos caras pra depois poder brigar junto, tá ligado? Porque é um anime de briga e viagem no tempo, mas a viagem no tempo é uma bosta. Mas o protagonista não treina em momento nenhum, ele não tá nem aí. Eu vi um cara falando no YouTube aí, que eu não quero citar o nome, ele falou assim, esse protagonista não é ruim, porque ele é como aquele personagem que você joga um jogo, por exemplo, um personagem de tanque, ele tá ali pra apanhar, pra ajudar e apanhar, tá ligado? Mas cara, isso é bem diferente, a gente não tem costume, mas pra mim não funcionou, foi diferente, foi um teste e não deu certo, é ruim. Se é um anime de luta, então, no mínimo, o protagonista tem que saber lutar. Não precisa ser o mais forte, mas ele tem que saber lutar, não só apanhar e chorar. Isso é muito irritante, mano. Mas beleza, vamos ignorar esse fato aí e vamos pra viagem no tempo, então. Chega um momento lá da história que ele consegue resolver os probleminha e a menina fica viva lá no futuro. Mas aí, você percebe outra cagada no roteiro. Por quê? Ele fala pro Naoto quando é criança, no dia tal, na hora tal, você vai morrer, junto com a sua irmã. Mas aí, ele consegue escapar, consegue sair vivo, porque ele não foi lá pro lugar tal, e ele ficou vivo. Logo que ele tá vivo, faz sentido o que o protagonista falou, porque é uma verdade, aconteceu realmente. Mas se ele volta no passado e conserta aquilo e no dia tal não acontece o fato, por exemplo, ele sai vivo e a irmã dele sai viva, então logo o que ele disse é mentira. Então não faz sentido o protagonista estar acreditando em viagem no tempo nesse ponto, vocês entendem? Chega um momento da história, depois do Takemichi fazer um monte de cagada, o que ele faz? Ele consegue salvar a Hinata e consegue salvar o Naoto. Então nesse momento, já que os dois estão vivos, logo aquilo que ele falou pro Naoto no passado, por exemplo, se ele falar você vai morrer no dia tal, na hora tal, você e a pessoa tal. Se você e a pessoa tal não morreu, logo aquele cara que se desviajar no tempo, não faz sentido. Então não tem por que você acreditar nele por 12 anos, entendeu? Mas o roteiro simplesmente pega esse fato e ignora. Agora vamos falar dos personagens. A emoção dos personagens, cara, eles não conseguem passar a emoção que eles gostariam de passar. Você percebe que eles querem passar a emoção naquele momento, mas não dá certo. É muito ruim. Até o desenho é bem fraco. Não tô falando que o desenho é ruim, mas o desenho, pra causar emoção, a expressão dos personagens é muito ruim. Sabe por que você percebe que é ruim? Porque você já assistiu outros animes bons. Por exemplo, Kimetsu no Yaiba é um anime muito bom. Quando eles querem passar a emoção, você sente a emoção, tá ligado? Nesse anime, os caras parece que não assistiu Kimetsu no Yaiba, ou não assistiu Naruto, ou outro anime bom que consiga passar emoção. A emoção é muito falha, parece ser um anime muito amador, tá ligado? Um dos personagens assim, legalzinho, não tô falando que é muito da hora, é o Mike, né? Você sabe que ele é um cara foda, mas ele é foda a um nível assim, desumano, tá ligado? Tem um momento na história aí, ele vai tomar um monte de ferrada na cabeça e o maluco fica vivo, tá ligado? Aí você fica, mano, pô, o que tá acontecendo aqui? O maluco não morreu não, e ele não morreu, mano. Os caras lutam até inconsciente nesse anime, tá ligado? Mas falando mais um pouco da emoção, por que a emoção é ruim nesse anime? Tem uma cena do anime em que a Hinata, né, a namorada do Takemichi, ela e o Takemichi tá no encontro, os dois tá tudo bem, lá no passado, né? Estão lá no encontro se divertindo e tal, mas aí o Takemichi vê um problema, ele entra lá na floresta e encontra os caras armando pro Draco. Esse cara pegou uma revolta e ele quer se vingar do Draco, mas aí o protagonista percebe e vai lá. Mas tipo, vai ele sozinho, fica escondido, aí vem um monte de cara contra ele, pega ele e faz o quê? Enrola ele na faixa, aí ele tá todo enfaixado lá no chão, lá jogado, né? Passaram a fita nele lá. A Hinata chega lá e é no momento pra ela entrar em desespero, tá ligado? Porque, caraca, ela tá com um cara no encontro. Aí de repente ele sai pra floresta. Aí ela chega lá, ele tá tudo espancado lá no chão, tá ligado? Tomou um couro, tá lá no chão. E aí ela olha pra ele, nossa, faz uma reação tão fraca, tá ligado? Não parece ter emoção de nada, sabe? É um personagem seco. E era pra ser uma cena emocionante. Tipo assim, caraca, o que fizeram com ele? Vou chamar ajuda, alguma coisa? Não. Ela não chama ajuda nem nada, não tenta ir lá ajudar. Ela chega lá e eles tentam, nesse momento, colocar um romance. Os dois se beijam nessa cena. E é algo tão seco, tão nada a ver. Por que isso? É um momento sério. E eles transformam em algo, um romance, meio nada a ver, tá ligado? Nossa, muito ruim. Outra coisa que eu queria falar desse anime é o que?
eles tentam dificultar algo que não deve ser dificultado. Em muitos momentos você vai perceber isso. Eu vou falar um específico aqui. Eu só queria salvar a Hinata e o Naoto, tá ligado? Pra dar certo. Mas aí o que ele faz? Ele volta lá no passado e ele fala: eu tenho que salvar a Hinata que vai morrer no dia tal. Como que eu faço isso? Eu converso com ela, explico pra ela, e pode ser que ela não acredite, mas eu vou falar de uma forma convincente e fazer ela acreditar e tentar proteger ela e falar pro irmão dela proteger ela no dia tal. Pode ser. Ou eu posso fazer outra forma. Eu posso me envolver com os mafiosos que vão matar ela e tentar salvar ela dessa forma. Mano, não faz sentido nenhum. Ele quer resolver um problema fazendo um problema muito maior. Era só ele conversar com a menina. Então, na minha opinião, pra você assistir esse anime e gostar dele, você tem que estar começando a assistir anime agora. Você assistiu um ou outro, tá ligado? E aí você vai assistir esse porque você não tem uma base de animes, tá ligado? Por exemplo, você não assistiu um Naruto, sei lá. Você não assistiu um Hakuden, não assistiu um Kimetsu no Yaiba, não assistiu um Death Note, tá ligado? São todos os animes têm furado, todos os animes têm problema. Mas não é tão exagerado quanto esse, tá ligado? Se você não tem nenhuma base, você vai conseguir assistir esse anime e gostar. Vamos supor que você assistiu outros animes muito melhor. Você vai assistir esse anime, você vai se sentir que tá perdendo tempo. E pra você assistir esse anime, você vai ter que se esforçar muito, tá ligado? Porque dizem que lá no mangá vai ser um pouquinho melhor, mas cara, eu não tô falando de mangá, eu tô falando do anime, tá ligado? Então, pra você assistir o anime, você vai ter que se esforçar muito. Minha recomendação pro anime é: você tá aprendendo a assistir anime agora, então tanto faz. Mas se você já assistiu vários animes, já assistiu Kimetsu no Yaiba, já assistiu Code Geass, por exemplo, então você não vai suportar esse anime porque é muito ruim. Então não perca seu tempo assistindo Tokyo Revengers, beleza? Então essa é a minha opinião. Pra mim, um anime não é péssimo, ele só é ruim. Um anime tão ruim assim, por exemplo, seria Masamune no Revenge, tá ligado? Acho que é assim o nome, Masamune Revenge, alguma coisa assim. O roteiro do Masamune é bem ruim, tá ligado? Então é um anime assim, você já assistiu Masamune, você sabe que é ruim. Tokyo Revenge é quase a mesma coisa, é um anime ruim. Não tô falando que uma história tem a ver com a outra. Uma história de luta, a outra é história, eu acho que é um romance, sei lá o que é aquilo. Só sei que é ruim. Eu quero comparar assim, nível de ruim. As duas são o mesmo nível, ruim. Entendeu? Então, galera, se vocês querem assistir anime melhor ou animes brasileiros bons, tá ligado? Pode ser que não apareça agora porque tá faltando gente pra fazer. Então, se você quer aprender a desenhar anime, acesse o primeiro link da descrição porque o treinamento é muito bom. Eu quero que você faça esse treinamento, crie um anime e manda pra mim que eu vou assistir ele. Eu vou falar aqui no canal se é bom ou não, beleza? Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreve aí no canal porque logo vai sair um vídeo da minha lista de top 10 animes preferidos meu. Tem anime ali que é muito bom e eu quero que vocês assistam todo. Então, não percam, já se inscreva aí e já deixa o like.